Nós conversamos muito recentemente sobre o fim desse bolsonarismo do Bolsonaro, que na minha opinião ele simplesmente acabou. E acabou por vários motivos. Primeiro porque esse radicalismo todo do bolsonarismo já não cabe mais na política porque traz muita rejeição. E rejeição não traz votos suficientes para derrotar os seus adversários. E também porque o Bolsonaro vai ficar inelegível, ele vai ser caçado politicamente muito em breve. Então eu vejo que começa a surgir um novo bolsonarismo menos radical e mais palatável. Só que até a consolidação desse novo bolsonarismo na figura do Tarcísio de Freitas, possivelmente, esses dois grupos, o novo e o antigo, vão acabar entrando em conflito pesado. Na sua opinião, o bolsonarismo acabou? Quem é o expoente desse novo bolsonarismo? Coloca aqui nos comentários, deixa o seu like se você acha que já era para o Bolsonaro e quer que ele esteja acabado. E claro, se inscreva no canal. Na minha opinião, o bolsonarismo ele acabou com a derrota do Bolsonaro para o Lula. E agora nós estamos vendo um surgimento de um novo bolsonarismo. Porque ficou muito claro em 2022 que o bolsonarismo radical, ou como você queira chamar, o bolsonarismo do Bolsonaro, ele pode até trazer muitos votos, mas não votos suficientes para fazer com que o Bolsonaro vencesse o Lula. Tem apoio, mas não tem votos. Então assim, não adianta isso. É importante que haja votos necessários para formar candidatos para governar o país ou governar o poder executivo. Ah, mas em Santa Catarina, em outros locais, foi possível? Até foi, só que essa é uma onda que está passando. Bolsonaro, ele é um bom puxador de votos, como Valdemar Costa Neto viu, mas não é alguém para disputar um cargo eletivo. E o pior de tudo é que o Bolsonaro, como expoente desse bolsonarismo radical, ele está caçado. Então não existe uma outra figura tão radical quanto o Bolsonaro. O Eduardo vai disputar, mas ele é um pateta. Então na falta de uma figura, na falta de um simulacro desse bolsonarismo radical, eu vejo que ele já acabou. E o Valdemar Costa Neto, que é o dono do PL, também percebeu isso. Essa foi uma informação divulgada pelo site O Bastidor, já deve fazer aí mais ou menos um mês. Eu até fiz vídeo na época, link aqui no card. Só que essa informação depois foi confirmada por outros portais que Valdemar Costa Neto já considera o Bolsonaro como sendo uma carta fora do baralho. E não é nem por conta da cassação, mas sim pela falta de espaço político para o Bolsonaro ocupar. Porque a rejeição ao nome do Bolsonaro, ela é tão grande, mas tão grande, que ele pode disputar com quem ele quiser, que ele vai ser derrotado. Talvez o Bolsonaro ele chegou perto ou teve tantos votos em 2022 por conta da grande rejeição que o Lula tinha também. Talvez se a concorrente fosse a Paulinha Guerreiro aqui atrás, ou você ou qualquer outro candidato, a derrota do Bolsonaro teria sido ainda maior. Então é um ponto que nós temos que observar. E o Valdemar, ele quer usar o Bolsonaro como puxador de votos, mas não como candidato, mesmo que o Bolsonaro esteja disponível para disputar um cargo em 2026, porque ele é bom para puxar voto, mas não para conseguir vencer disputas. Porque o radicalismo, pessoal, ele nunca foi colocado à prova como governante, como governo. Nós sempre vimos discursos radicais, discursos mais inflamados, como o do Bolsonaro em 2018. Mas nós nunca tínhamos visto uma figura como o Bolsonaro extremamente radical na presidência da República. Lembra quando muitos falavam em 2018, a gente vota em Bolsonaro porque tem que acabar com tudo isso mesmo que tá aí, tem que dar um jeito, tem que colocar um louco lá, só que nós vimos que o discurso radical para a campanha política até serve, traz voto, traz como retórica de engajamento, funciona, funcionou bem e continua até funcionando. Mas como política de governo, como forma de se governar, como forma de administrar o país, foi um desastre. Todos sentimos na pele o que aconteceu durante a pandemia e o discurso radical do Bolsonaro. Todos nós vimos no início do ano de 2023, em Brasília, o discurso radical do Bolsonaro. E a falta de trabalho dele também, obviamente. Bolsonaro ele é um militante político que chegou até a presidência com um discurso radical e assim o manteve. Manter um discurso radical enquanto presidente é uma receita certa para o fracasso, para o desastre. E foi isso que Bolsonaro nos proporcionou. Então, as feridas do bolsonarismo ainda estão muito abertas. E aqueles que querem continuar como herdeiros do Bolsonaro vão ter que se adaptar, vão ter que mudar o bolsonarismo, porque o bolsonarismo ele é um movimento que passa por Bolsonaro, mas não se encerra em Bolsonaro, porque é um movimento que também não surgiu com Bolsonaro. O movimento bolsonarista ele é uma modificação do malufismo, que é o movimento do Paulo Maluf, que é uma derivação do movimento da ditadura.
Por isso que o Brizola, lá no debate de 89, aponta para o Maluf e fala: você é o filhote da ditadura. E o Maluf tinha aproximadamente quantos por cento de apoio em São Paulo? 25%. A mesma quantidade de apoio do Bolsonaro. Então o bolsonarismo nada mais é do que um movimento derivado do malufismo, que foi derivado da ditadura. Só que esse movimento, ele tem características radicais, no meu ponto de vista hoje, porque o simulacro, ou seja, a representação do bolsonarismo, hoje é Bolsonaro, que tem características radicais. Mas quando esse movimento passar por Bolsonaro e for até um outro simulacro, um outro receptáculo, como você queira chamar, talvez Tarcísio ou Michele, essa característica radical vai acabar se dissipando. Mas o sentimento de frustração, o sentimento do fracasso, porque o principal elemento do bolsonarista é ser um fracassado. São pessoas amarguradas com a vida, que tiveram insucessos, e isso pode ser qualquer tipo de insucesso, um pé na bunda, ou qualquer coisa, uma não aprovação no vestibular, uma demissão, e não conseguiram superar esse insucesso no trabalho. E aí ficaram amargurados e ressentidos. Essa é uma característica, mas não o radicalismo. O radicalismo vai passar. E quando o radicalismo passar, vai acabar o bolsonarismo como nós conhecemos. Na sua opinião, essa nossa hipótese, essa nossa tese tem sentido? Você concorda com ela? E o que você gostaria de complementar nessa avaliação? É muito importante porque eu não vejo outra figura discutindo essa mudança do bolsonarismo, seja aqui no YouTube ou na mídia tradicional. E claro, se inscreva no canal. E por isso, pessoal, que nós estamos vendo a tentativa do Valdemar Costa Neto de colocar ou introduzir a Michele, e não na Michele, seus maldosos. A Michele, ela é uma figura que, pelo fato de ela estar muito próxima de Bolsonaro, claro, ela é esposa, ela pode trazer para si os votos de Bolsonaro. Mas existe um elemento importante da Michele que o Bolsonaro não tem, que é o discurso religioso. Nós temos hoje aproximadamente, e quando o censo do IBGE ficar confirmado, nós vamos ver que a população evangélica no Brasil ela é bem maior do que a população católica. Deve ser aproximadamente uns 40 milhões de pessoas. São 40 milhões de pessoas, é muita gente que precisa ser tocada. E Michele, politicamente, Michele tem essa possibilidade. Mas existem outros expoentes da bancada evangélica que podem ser, sim, mas nenhum como Michele. Nenhum deles tem o carisma e a baixa rejeição que Michele tem. Mas Michele é muito rejeitada, sim. Só que outras figuras não possuem aquilo que ela possui. O carisma é uma rejeição não tão grande assim. Porque ela consegue alinhar o discurso político com o discurso religioso, sendo o receptáculo ou o simulacro ideal para modificar o bolsonarismo. Porque ela vem de Bolsonaro, ela vem do bolsonarismo. E eu vejo que ela é um passo para além do bolsonarismo. E a entrada de Michele na política liquida completamente o Bolsonaro. Não tem como o Bolsonaro continuar existindo com Michele, porque Bolsonaro é o velho, Michele é o novo. E eles vão entrar em conflito. Como já está acontecendo com Tarcísio de Freitas, que pode ser uma nova figura também desse novo bolsonarismo, ou o representante máximo. A ascensão do Tarcísio de Freitas em São Paulo, com tudo o que aconteceu na última semana, também afeta Bolsonaro. Vocês viram que Tarcísio tem adotado pautas que são caras para o bolsonarismo, que o bolsonarismo não tolera, como por exemplo mudanças climáticas. O Eduardo Bolsonaro na semana anterior havia criticado, falado que mudanças climáticas eram mentira, aí o Tarcísio de Freitas veio, chamou Marina Silva para conversar e começaram a dialogar justamente sobre mudanças climáticas. Link aqui no card. É uma figura que tende a ser mais palatável, menos radical. Captura o ressentimento das pessoas, mas sem o radicalismo de Bolsonaro, que é o impeditivo para conseguir votos e voos mais altos na política. Mas Tarcísio começou a ser atacado, claro, pelos bolsonaristas, porque eles sentem que existe essa nova configuração. Os bolsonaristas mais antigos começam a ser deixados para trás e o surgimento de um novo bolsonarismo, o neo-bolsonarismo, começa a surgir. E esses grupos vão entrar em conflitos. O que Carla Zambelli fez, claro, foi com a traição do Bolsonaro, foi aí um delírio de grandeza dela, claro, ela achou que ela era mais importante do que ela realmente é. Mas é uma mudança. Eu não quero mais atacar o TSE, eu não quero mais atacar o STF. Vamos atacar o Lula. Por quê? Porque muda. Só que o radicalismo antigo, ou o bolsonarismo antigo, começou a atacá-la. Tarcísio está fazendo uma mudança, uma transição mais suave. Está sendo elogiado, inclusive, por isso. Zambelli não fez. Zambelli foi muito radical. Tá vendo? O radicalismo acaba também afetando. Mas essas disputas vão ser inevitáveis e nós temos que acompanhar esse processo
Porque, teoricamente, o bolsonarismo tem uma bancada grande, uma bancada virulenta também, e vai ser utilizado para 2024, no ano que vem, na disputa municipal. Então vamos continuar acompanhando esse processo, vamos continuar vendo os desdobramentos disso tudo, porque é muito importante para o futuro político do Brasil.